revisão. Vamos lá. Nossa aula começará na revisão, né, pessoal? Ontem nós revisamos o quê? Vocês lembram? Ontem nós revisamos até a parte de MMC, não foi assim? MDC e MMC, não foi assim que a gente revisou? Foi. Pronto, até MMC a gente revisou. Sabe como é que calcula o MMC, né? Então, Nós pronto. paramos na página 57. Pronto, Foi aí, até 57. pronto, aí aqui continua Não, aqui. 53. 53, né? Pronto, termina lá em MMC. Aí o resto é só atividade. Aí começa aqui, né? Depois de MDC e MMC, vem as frações, né? A gente fala de frações. O que é uma fração, isso a gente já sabia, né, pessoal? Como era uma fração, já sabia o que era uma fração, a gente já sabe que uma fração tem numerador e denominador, né, pessoal? A gente já sabe disso, a gente já sabe desse negócio. Fração tem numerador e denominador, lembrando que cada um, né, significa uma coisa. Por exemplo, o numerador da fração significa as partes que eu peguei de alguma coisa, né? E o denominador me diz em quantas partes essa coisa foi dividida. Não esqueçam de uma coisa. Quando eu falar em fração, qualquer coisa que eu falar em fração, é uma coisa lá qualquer que eu dividi em partes iguais. Ou seja, eu dividi algo em partes do mesmo tamanho. Não sei o que, mas eu dividi. Se foi um número, eu peguei esse número e dividi em partes iguais. Entenderam aí como é interessante? Então, assim, por exemplo, quando eu digo aqui a fração 1/4, por exemplo, 1/4, eu estou dizendo aqui, ó, o denominador da fração, aqui, essa parte aqui de baixo, né, o denominador, ele me diz que eu tinha uma coisa lá qualquer, e essa coisa foi dividida em 4 partes iguais. Não é assim? E o numerador aqui, a parte de cima, me diz o que foi que eu peguei, ou o que foi que eu considerei, né? Então, pronto. Só para lembrar disso, né? A fração é isso, né? Fração significa isso. Para a gente relembrar das coisas, né? Aí, continuando aqui, né, pessoal? A gente sabe que, continuando aqui, né, a fração, né, olha, ela pode ser representada, né, pessoal, só para a gente relembrar aqui, às vezes, que pode ser que vocês encontrem uma questão com essa forma e vocês não se lembram como é. Por exemplo, uma fração, ela pode ser representada assim, ó. Ela pode ser representada assim, né, olha, por exemplo, 2/3. Ela pode ser representada assim, olha. A mesma coisa, a fração também é uma divisão, certo? E a fração também pode ser representada assim, né? Olha, com essa barra assim, olha. É a mesma coisa. Isso aqui tudo significa fração. Numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador. Não tem problema. Entenderam aí? Só para a gente se ligar, né? A fração, ela pode ser representada também, ela pode representar uma divisão, né? Uma divisão de alguma coisa. Aqui, continuando, né? Olha, por exemplo, isso aqui eu expliquei para vocês, né? Por exemplo, como calcular a fração de um número, né? Por exemplo, aqui, eu quero saber quanto é 2/3 de 90. Então, preste atenção numa coisa que eu já tinha dito para vocês e eu posso colocar na prova lá, né? Por exemplo, vamos supor, eu tinha uma certa coisa lá e tirei 2/3 dessa coisa. Por exemplo, com esses probleminhas aqui, ó, com esses probleminhas aqui, ó. A professora Denise quer repartir igualmente 2 folhas para 5 crianças. Que fração cada uma receberá? Por exemplo, 2/5, né? Não é 2 folhas divididas para 5 crianças, eu vou pegar 2 folhas e dividir em 5 partes iguais, cada folha. Vai dar 10 partes, né? Ou seja, cada criança vai dividir, vai receber 2 partes. Aqui, como é, só. Um livro de matemática tem 300 páginas. Ana já leu 3/10 do livro. Quantas páginas ela leu? Então, para calcular isso aí, a gente calcula assim, por exemplo, 3/10, né? Assim, ó, de 300 vezes 300. É assim que a gente calcula, ó. Calcula dessa maneira. Aí, como é que eu vou fazer, Lázaro? Aqui embaixo tem 1, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 300 dá 900, né? Assim, ó. Não é? 3 vezes 300 dá 900? Aí. 10 vezes 1 dá 10. Aí eu faço 900 dividido por 10 dá quanto? Dá 90. Ou seja, o livro da menina tem 300 páginas
E a menina já leu quantas páginas? Já leu 90 páginas. Então, fração de um número, para encontrar a fração de alguma coisa. Sempre dessa maneira, né? Se eu tiver uma fração de um número, por exemplo, 2/3 de 50, 3/5 de 100, e assim vai, né? É dessa maneira que a gente faz. Isso aí a gente se lembra, né? Aí vem mais para frente, né, pessoal? As nossas operações, né? Operações com frações. E aí foi o que a gente já estudou no início do ano, né? No início do ano, a gente já estudou, né? Fica aqui. Claro que simplificação a gente também tem que dar uma revisada, né? Para a gente lembrar que simplificar, né? Só para a gente lembrar. Toda fração que puder ser simplificada, ela deve ser simplificada. Não tem negócio de dizer, é para simplificar. Não, não precisa perguntar, não. Não precisamos perguntar isso. Eu não preciso perguntar se é para simplificar. E o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração, o nome já está dizendo tudo. É torná-la mais simples. Pegar ela e tornar ela mais simples. Como assim, Lázaro, tornar mais simples? Se eu tenho uma fração e o denominador e o numerador são muito grandes, e existir uma maneira de diminuir esse numerador e esse denominador, eu posso fazer isso. De que maneira eu posso fazer isso? Eu posso simplificar uma fração dividindo, preste atenção, simplificar, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Lázaro, o numerador dá para dividir por 2, o denominador dá para dividir por 3. Eu posso? Não. Não existe isso. Não existe isso. Para simplificar a fração, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Lázaro, eu posso dividir por um número e depois dá para dividir por outro, depois... Pode, não tem problema. Às vezes você simplifica uma fração mais de uma vez. Simplifico ela quantas vezes for possível. Se for preciso, eu simplifico 3, 4, até chegar a um local que não dá mais para simplificar. Não é assim? Então, simplificar é isso, diminuir. Por exemplo, se eu tivesse uma fração aqui dessas aqui, ó, só para a gente praticar aqui um pouquinho. Se tivesse uma fração dessa daqui, por exemplo, 60, vamos supor, 60, 150 avos. Pronto, uma fração dessa. Aí vocês estão vendo. Essa fração dá para simplificar. Não dá para simplificar? Dá para simplificar. Dá para simplificar por quê? Aí vocês vão pensar. Ixi, dá para simplificar por quê? Lázaro, não sei não. Vá tentando. Ora, eu sei que dá por 2, né? Olha, dá por 2. Dá por 2. Que dá quanto? Olha, dá 30. Não dá? E dá 75. Lázaro, ainda dá por 2? Dá não. É que 75 não dá por 2. Mas eu tenho certeza que dá por 5. Por que por 5, Lázaro? Porque 30 por 5, dividindo por 5, né? 30 dividido por 5 dá 6. E 75 dividido por 5 dá quanto? Dá 15, né? É 15, é? 6 vezes 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. Aí, Lázaro, eu acho que ainda dá para simplificar, Lázaro. Dá. Dá para simplificar ainda por quê? Por 3. Olha, por 3. Que vai dar quanto? 6 por 3 dá 2. E 15 por 3 dá 5. Agora a fração está simplificada ao máximo. Não tem mais como simplificar. Por quê? Porque os dois números aqui são primos agora. Não dá mais para simplificar. É isso? Então, isso são coisas que a gente se liga. E sempre que der para simplificar, é para simplificar, certo? Simplificar. Aí, depois da simplificação, né, pessoal? Claro, vem o quê? Vem as operações, né? Operações com frações. Vem aqui bem bonitinho que a gente viu no início do ano. Foi aqui, ó. Operações, página 65 do livro de vocês, que tiver o livro. Operações com frações, né? Olha, as operações com frações tem adição, subtração, multiplicação, divisão. Não é isso que a gente aprendeu? Ó? Então, só para a gente estar aqui, ó, se voltando para as coisas da gente. Nas operações, né, adição e subtração, a gente sabe
que a adição e subtração tem dois tipos, não é isso? Tem frações, por exemplo, vamos lá. Frações com denominadores iguais, por exemplo, vamos supor aqui, que eu tenho aqui 2/7 mais 3/7, por exemplo. Eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. O que se faz, Lázaro? Conserva o denominador e soma os numeradores. Então, eu tenho 2 mais 3, 5/7. Beleza, né? Ainda tem aluno que faz assim. 2 mais 3, 5, 7 mais 7, 14. Vocês acreditam que tem aluno que faz isso? Aqui, dessa turma e tudo mais, dessas turmas, tiveram alunos que mandaram atividade para mim fazendo assim, mas eu já expliquei. Não se faz dessa maneira. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. E se for subtraindo, Lázaro, tem algum problema? Nenhum. Se eu tivesse assim, 5/8 menos 3/8, não tem problema. Conserva o denominador e 5 menos 3, que vai dar 2/8. Ah, Lázaro, mais 2/8 dá para simplificar por 2. Simplifica. 2 dá 1/4, né? Lembre-se, denominadores iguais. Nós estamos falando de denominadores iguais. Sempre que der para simplificar no final, vocês podem simplificar. Se der, claro. Se não der, não simplifica. O outro tipo, né, pessoal, é denominadores diferentes. Eu tenho uma fração com denominador diferente. Eu tenho 2/3 mais 3/5. Não, vou botar até aqui. Mais 1/4, por exemplo. 2/3 mais 1/4. Ah, Lázaro, como é que eu vou somar, Lázaro? Os denominadores não são iguais, não tem problema. Se os denominadores não são iguais, aí vai requerer o que você aprendeu anteriormente, né? Pega os denominadores e tira o MMC. Por isso que nós estudamos lá atrás MMC. Aí dá por 2, que dá 3 e dá 2. Dá por 2, que dá 3 e dá 1. Aí dá por 3, que dá 1 e dá 1. Aí, multiplicando, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. O MMC é 12. Aí eu pego ele aqui, coloco nesse cantinho aqui, né? O novo rapaz agora não é mais nem 3, nem 4, agora é 12. Aí faz aquele processozinho, né, pessoal? Ó, aquele processinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, né? Assim, aí, vamos lá. Divide, ó, pega esse, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. 8 mais 3, 11, 12 avos. Pronto. Se desse para simplificar, simplificava. É assim? Concordam comigo? Se eu tivesse assim, por exemplo, 1/2 menos 2/3. Vou botar 2/3, que não vai dar certo. 1/2 menos 1/4, por exemplo. Aqui. 1/2 menos 1/4. E aí? Mesma coisa. Tira o MMC dos denominadores, que é 2 e 4. Então, dá por 2, que dá 1, e dá 2. Dá por 2, que dá 1, e dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. Pronto. O MMC é 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Aí, 2 menos 1, 1, 4. Pronto. Adição de frações, existem esses dois casos. Ou os denominadores são iguais, ou os denominadores são diferentes. Subtração, a mesma coisa. Ou os denominadores são iguais, ou os denominadores são diferentes. Se forem iguais, soma os numeradores e conserva o denominador. Se forem diferentes, tira o MMC e faz aquele velho processo. Continuando aqui, né, pessoal? Depois da adição, claro, vem a multiplicação, né? Aí a multiplicação é muito simples, né, pessoal?
A multiplicação de fração acho que é a coisa mais simples que tem. Porque na multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Não tem conversa, não. Se tiver uma multiplicação, por exemplo, aí, se der para simplificar, você simplifica. Se eu tiver assim, 2/3 vezes 1/4, aí você vai multiplicar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 2. Não é assim? Aí dá para simplificar por 2. Dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 12 dividido por 2 dá 6. Se for um número, vezes uma fração, é 3 vezes 2/5, por exemplo. Ah, Lázaro, não, nunca esqueça, quando o número estiver sozinho, ele tem um denominador e esse denominador é 1. Ele tem sempre o denominador. Então, é só botar. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Não tem problema, é só multiplicar. Multiplicar e simplificar, se for possível. Aí vem, depois da multiplicação, né? Vem a divisão. Que aí a divisão diz para você, pessoal, divisão de fração, na realidade, não divide, né? Na divisão de frações. Na divisão, na realidade, eu não divido nada, né? Se eu tiver aqui uma fração para dividir, por exemplo, se eu tiver aqui 3/5 dividido por 1/2, por exemplo, estou dividindo duas frações. Na realidade, não vou dividir nada. O que é que se faz na divisão de frações? Então, na divisão de fração, você faz o seguinte: você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Olha, pega a primeira fração e multiplica, não divide mais, multiplica, né? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, fazendo aqui, você tem 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 1 dá 5. Pronto. Olha aí. Não esqueça. Ah, Lázaro, se eu tivesse assim, 3/4 dividido por 5, por exemplo. Aí você tem que lembrar, 5 tem um denominador aqui, ó, e esse denominador é 1. Então, o que é que eu faço? Ó? Conservo a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda fração. Tá aqui. Aí, 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 5 é 20. Na divisão de frações, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Nunca divide, né? Realmente não se divide. Se multiplica a primeira pelo inverso da segunda, né? Aí pronto. Aí a gente termina as coisinhas de frações. Tudo de frações que a gente falou, né? Divisão, fração, essas coisinhas, tudo bem bonitinho. Nós fizemos aqui, ó, tudo é divisão de frações aqui, né? Nós fizemos as atividades, né? Aí vem aqui a parte que a gente começou a falar, não foi, pessoal? Depois a gente arrochou aqui, né? Que a gente teve a parte boa aqui, que foram os números racionais. Aí eu disse a vocês. O que é um número racional? Número racional. Primeiro, eu falei para você, número racional é todo aquele número que pode ser transformado em uma fração. Por isso que a gente estudou fração agora de novo, porque a gente vai precisar aqui relembrar essas mesmas coisas. Não é assim? Aí, Lázaro, como é que Lázaro fez? Lázaro falou, todo número que pode ser transformado em fração é um número racional. Inclusive, né, pessoal? Inclusive, os números inteiros, por exemplo, se eu tiver aqui o número 2, é um número inteiro. O número -3, o número 4. Todos esses números são números inteiros. Eles podem ser transformados em fração? Podem. Isso aqui pode ser 2/1, né? Pode ser 3/1, pode ser 4/1. Não é uma fração? Transforma em fração. Mas também eu disse uma coisa para vocês. Pessoal, os números decimais também são frações. Por exemplo, 0,3 também é uma fração.
Como assim, Lázaro? Esse número é uma fração. Lázaro disse, olha, o número decimal é uma fração, pode se transformar em uma fração. Como assim, Lázaro, que esse número pode se transformar em uma fração? Todo número decimal, ele vira uma fração. De que maneira? Você esquece a vírgula, e se eu esquecer a vírgula, vai ficar o número 3. Escreve ele no numerador. Coloca 1 no denominador. Olha quantos números tem depois da vírgula. Depois aqui, ó. Tem um número. Então, acrescenta um zero. Pronto. 0,3 é 3 décimos. Se eu tiver 0, Lázaro, oi. uma pergunta, se não tiver 0, ou um Mas 2, não tiver ou 0 sempre onde? vai ter 0? Não, 0 aonde? Tenha calma. Eu acho que eu vou botar o que você vai aprender. Eu acho que eu vou responder sua pergunta já já. Acho que eu vou. Espera aí, tenha calma. Vamos. Tá. Olha, aqui. Esquecendo a vírgula, vai ficar 2. Não é 2? Aí 1. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa, duas casas. Olha, 2, 0. Simplifica por 2. Simplifica por 2, que vai dar 1. E 100 por 2 dá 50. Pronto. Eu acho que você está dizendo isso aqui, né? Por exemplo, se eu tiver assim, 1,5, é isso aqui que você está dizendo? É? Não tem zero na frente, né? É. Pronto, assim. É. Como é que você vai transformar em Aham. fração? Pronto, não tem problema. Esquecendo a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, que número fica? Fica 15. Não fica 15? Esquecendo a vírgula. Esqueça a vírgula. 15. Coloco 1 aqui embaixo. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma, né? Tem uma, coloco um zero. Pronto. Dá para simplificar por 5, dá para simplificar por 5, que vai dar 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Não importa como seja o número, certo? Se eu tiver aqui 1, ou até outro número, 2, botar aqui, por exemplo, 2,26. Pronto, vai me ficar 226, né? Olha, esquecendo a vírgula, sobre 1, aí uma casa, duas casas, 1, 0, 2, 0, sobre 100. Simplifica por 2, né? Olha, dá para simplificar por 2, 226 dividido por 2, vai dar o quê? 163, né? E 163, 226 dividido por 2. Dá o quê? Dá 1 vezes 2 é 2, para 2, 0, baixo 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 0, 2, baixo 6. 113, né? Dá o 3, né? 113 sobre 100 dividido por 2 dá 50. Pronto. Entendeu aí? Aí, se por acaso na questão vier pedindo ao contrário, olha, pode vir pedindo, né? Olha, pegar um número decimal e transformar em fração, pegar um número decimal e transformar em fração, mas se vier pedindo ao contrário, vier pedindo para pegar a fração e transformar em decimal. Por exemplo, vem lá a fração, por exemplo, está aqui, vamos supor. Lá veio a fração. 3 quartos. Aí diz, essa fração, transforma essa fração em um número decimal. Se o número decimal é uma fração é um número decimal. Como é que você vai fazer? Por exemplo, 3 décimos. Como é que eu vou pegar 3 décimos e transformar? Por exemplo, 3 quintos. Como é que eu vou transformar? Isso aqui. Então, é muito simples. Preste atenção. Só é pegar o numerador da fração e dividir pelo denominador. Pronto. Vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Aí você está vendo que não dá para dividir 3 por 4. Isso é lógico. O que você faz? Você acrescenta um zero aqui e uma vírgula. Aí ele dá o direito de colocar um zero aqui. Aí ficou 30, que dá um 7, né? Olha. 7 vezes 4 dá 28.
28. Para 30, faltam 2. Ah, Lázaro, eu já botei uma vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui. Ó. Fica 20, que dá um 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Pronto. Isso aqui é 0,75. 3 décimos. 3 dividido por 10. Ah, Lázaro, não dá para dividir, não. 3 por 10. Claro que não dá. Um 0, uma vírgula e um 0. Dá 30, que dá o quê? Dá um 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, 0. Pronto. 0,3. 3 quintos. 3 dividido por 5. Olha, não dá para dividir 3 por 5. Um 0, uma vírgula e um 0. Aí dá um 6. Ó. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Isso aqui é 0,6. Né? Toda fração é um número decimal e todo número decimal é uma fração. Acontece às vezes também, né, pessoal? Como a gente viu aqui que às vezes também não dá uma divisão exata, dá uma dízima periódica, né? Mas não tem problema, não. Continua sendo fração. Beleza? Então, a gente viu isso, a gente aprendeu a fazer isso. Ah, Lázaro, mas aí você botou tudo em um numerador menor. Se você tiver uma fração, por exemplo, desse jeito, 6 quintos, Lázaro. 6 quintos. Tem problema. Eu vou dividir 6 por 5. Ora, 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para 6, falta 1. Eu não tenho mais ninguém para baixar. Não tenho mais 0 para baixar. Não tenho mais ninguém para baixar aqui. Então, coloco uma vírgula e eu baixo no 0 aqui. Aí ficou 10, que dá o quê? 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Pronto. Ficou quanto? Ó? 6 quintos é 1,2. Beleza? Então, isso a gente viu, a gente sabe como é que faz, né, pessoal? Então, pronto. Eu vou fazer assim com vocês. Como hoje a aula foi um pouco atrapalhada devido ao menino estar comigo um pouquinho, né? A aula foi pequena, o tempo já está quase esgotando. Está faltando aqui somente a gente fazer, pessoal, a gente falar aqui, né? Quando eu falei aqui dos números racionais, né? Que é o conjunto, os racionais contêm todos os outros conjuntos que vocês já estudaram dentro dele. Os números racionais contêm os inteiros e os naturais dentro dele. Juntando os inteiros e os naturais, botando dentro de um saco, dá os números racionais. É assim? Então, preste atenção. Os números racionais têm dentro dele os inteiros e tem dentro deles os naturais. Eles estão dentro dos racionais. Todo número natural é racional, todo número inteiro é racional. Agora, nem todo número racional é inteiro, nem todo número racional é natural. As outras frações. Não é isso? Então, vamos lá. Continua daqui, aí a gente viu, né? Por exemplo, daqui, ó. Relações aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, né? Vocês se lembram disso, né? Lembre-se que esse N, esses E, esse Q são diferentes assim, ó, com esses vazadinhos assim, para dizer que eu estou falando de conjunto, e não da letra Z, nem da letra Q, entendeu? É só para dizer isso. Mas lembre-se, um conjunto é sempre representado por uma letra maiúscula, sempre uma letra maiúscula, todo conjunto tem que ser representado por uma letra maiúscula, e os elementos dentro dele separados por vírgula. Está aqui, ó. Os naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4, e os inteiros. Menos 3, reticência, menos 3, menos 2, 0, aí 1, 2, 3, 4, né? Os racionais. Aí eu não tenho como representar os elementos de racionais, porque ele é tão grande que eu não tenho como representar. Então, eu digo que são todos os números que podem ser representados em forma de fração com um denominador diferente de 0. É isso? Está aqui, ó. Todos os números que podem ser representados assim, com um denominador diferente de 0. Né? Olha, observe que os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Beleza? Isso a gente viu. Aí, lá na frente, a gente nós começamos a falar de
adição e subtração. Mas isso